Entre as muitas discussões para reduzir a carga de impostos que pesa sobre os ombros dos brasileiros, o Congresso Nacional analisa propostas que prevêem menos impostos para os gêneros alimentícios de primeira necessidade. Neste Palavra Aberta, vamos conversar com o deputado que apresentou uma proposta de emenda à Constituição sobre esse tema. É o deputado Osmar Júnior, do PCdoB do Piauí. Muito obrigada pela presença aqui no programa, deputado. Satisfação daqui. Bom, deputado, do que trata exatamente a sua PEC e que gêneros seriam esses? Olha, primeiro, o Brasil precisa de uma reforma tributária. Hoje a carga tributária, ela chega a quase 38% do PIB nacional. Portanto, eu entendo que nós precisamos começar a tirar impostos daqueles que ganham menos. E o Brasil, ao mesmo tempo, ele tem uma situação que, ao mesmo tempo que é terrível para nós, exige também uma providência, que é o fato de muitos brasileiros ainda não terem o direito de comer todos os dias. O presidente Lula, quando assumiu ainda no primeiro governo, ele colocou como prioridade digamos, esse direito aos brasileiros. E começou. Mas acho que precisa ir mais longe. Por isso que na reforma tributária nós estamos propondo que os produtos que compõem a cesta básica não possam, sobre eles, incidir nenhum tipo de imposto, nem federal, nem estadual, nem municipal. Calculamos que essa medida ela vai reduzir os preços em algo em torno de 20%. Isso vai permitir um acesso maior à alimentação daqueles que hoje não têm condição de fazê-lo, e vai permitir também aqueles que ganham um pouco e que gastam quase tudo que ganham para se alimentar e alimentar suas famílias, que possam destinar esse dinheiro para consumo de outros produtos que eles também precisam. Agora, os produtos mesmo, a lista de produtos que estariam incluídas nessa desoneração não está definida na proposta, não é isso? Não, a Constituição, ela, digamos assim, por princípio, ela dita normas, ela dita regras gerais. Uma lei complementar, que deverá ser encaminhada posteriormente, ela vai definir que produtos. Mas de antemão nós sabemos, é o arroz, o feijão, é a farinha, é o fubá de milho, é o óleo de soja, é o macarrão, o frango, aqueles produtos que naturalmente compõem digamos assim, as refeições dos brasileiros, da maioria dos brasileiros. Agora, o governo vem, como já sinalizou, vem reduzindo um pouco a carga de impostos sobre esses produtos, não é mesmo? Exatamente. O governo federal ele já tomou a medida no sentido de reduzir as alíquotas de PIS, de COFINS, de IPI. Alguns governos estaduais também já andaram alterando as alíquotas do ICMS, mas essa medida constitucional ela tem a vantagem de ter uma abrangência em todas as esferas de poder, a da União, dos estados e dos municípios. Por isso, ela conseguirá ser mais efetiva no sentido de reduzir a carga tributária, de fazer com que os pobres paguem menos impostos e, principalmente, de dar um acesso maior à alimentação. Só para a gente entender, que outros impostos poderiam ser retirados a partir da sua proposta de emenda? Na esfera federal seria o PIS, PASEP, COFINS e IPI. Na esfera estadual, principalmente ICMS. Agora, você tem acompanhado muito de perto a questão da agricultura familiar, que no seu estado é muito importante. Antes de a gente falar sobre as medidas do governo, eu queria que você desse um panorama. Lá no Piauí, como é que está andando a agricultura familiar e o que se produz mais lá a partir desse tipo de setor? Veja bem, o Piauí tem hoje aproximadamente 800 mil pessoas que vivem da agricultura familiar. É um contingente grande, isso é quase 1/3 da nossa população, e que enfrenta grandes dificuldades. O governo do presidente Lula, ele passou a, digamos assim, dar um incentivo maior à agricultura familiar. E eu sonho com um momento em que essa agricultura familiar ela possa estar perfeitamente integrada dentro do mercado do qual está a agricultura, o chamado agronegócio. Que os nossos agricultores familiares eles possam produzir de uma forma mais, digamos assim, com maior produtividade, com um custo, digamos, razoável e possa colocar produtos no mercado que tenham um preço, que possam gerar uma renda, permitindo a eles viverem com dignidade. Esse é um esforço grande que demanda investimentos e tempo. O governo federal ele tem tido essa preocupação. Pra você ter uma ideia, há 4 anos atrás no Piauí, pouco mais de 11 mil famílias tinham contratos do PRONAF linha B. Hoje são mais de 100 mil famílias.
Isso é um volume de recursos considerável que chega ao Estado pela mão dos mais pobres. Agora nós precisamos de muito mais no sentido de que essa agricultura, que é uma agricultura de subsistência, que as famílias produzem praticamente para comer e sobra muito pouco para vender, que ela se transforme num negócio, que ela faça com que ela seja rentável e dê uma receita razoável que gere uma vida digna para as pessoas que trabalham. E no Piauí, a agricultura familiar tem se dedicado, se debruçado mais na produção de que tipo de produtos? Lá, basicamente, é o feijão, o milho, uma parte arroz e mandioca. Esses são os produtos básicos oriundos da agricultura familiar. Nós pretendemos, isso tem sido feito um esforço grande do governo do Estado também, no sentido que a gente possa introduzir novas culturas que diversifiquem mais e que sejam mais adaptadas ao nosso clima. Nós temos 3 regiões distintas no Piauí, temos a região dos Cerrados, onde o forte hoje é o agronegócio, é ele que está chegando com muita força. Temos a região do semiárido e temos a região de transição amazônica. Então, cada uma delas com suas características. Mas a região do semiárido, ela tem mais ou menos 1/3 do estado e é aquela que sofre mais com o problema da irregularidade das chuvas. Então, introduzir novas culturas e principalmente adaptadas à situação climática nossa faz parte do nosso projeto e do nosso trabalho. Agora, o setor acompanhou com detalhes o lançamento do novo plano de safra, que reduziu o custo do crédito, inclusive, para o agricultor. O senhor acredita que foi um bom plano de safra? Você tem boas críticas a fazer a respeito das últimas medidas do governo para esse setor? Eu acho que sim. A primeira observação, eu repito até o que já falei, é que, na nossa opinião, nós temos um setor agrícola no Brasil que se desenvolveu muito, mas uma parcela, a chamada agricultura familiar, ficou, digamos assim, não teve as condições ainda de produzir com tecnologia. Então, o trabalho que nós fazemos é para que o governo, ao apoiar esse setor da agricultura familiar, ele permita que ela caminhe na direção de transformar sua atividade num negócio. Certo? Eu acho que isso o presidente Lula tem feito. No primeiro ano do governo do presidente Lula, quando ele chegou ao governo, tinham sido investidos basicamente 2 bilhões de reais na agricultura familiar. Para o plano de safra 2007-2008, serão mais de 12 bilhões de reais. Então é um crescimento considerável e fazendo parte desse compromisso que o governo do presidente Lula, que o nosso governo tem em desenvolver esse setor importante que envolve milhões de brasileiros e que sempre foram marginalizados. Mesmo assim, representantes do setor dizem que ainda é pouco frente ao tamanho da dívida dos agricultores no país. Como é que você acha que pode desatar esse nó, já que o governo tem, segundo a sua avaliação, se esforçado, baixado os juros, dando mais, investido mais dinheiro, mas não consegue resolver o problema do endividamento? Olha, o endividamento no setor agrícola, ele é muito grande e ele decorre de muitos fatores. Um deles é, digamos, da natureza do próprio negócio. Você trata com variáveis que você não tem nenhum controle sobre isso. Por exemplo, o clima. Chove pouco, chove demais. Você tem outras, no caso, o mercado internacional. Nós chegamos a ter uma saca de soja comercializada a R$55, depois ela caiu para menos de 20. Tudo isso interfere nas receitas, interfere na produção e, consequentemente, vai interferir nas condições do agricultor de saldar seus compromissos com o banco ou com os bancos. Então, esse processo de negociação, de renegociação de dívidas, tem que estar sempre presente com disposição do governo de compreender esses problemas, de compreender essa conjuntura em que todos aqueles que trabalham no setor agrícola estão sujeitos. Como eu falei, 2 delas aí, o problema do tempo e o problema do mercado internacional, que o agricultor, ele planta, ele colhe, mas ele não tem nenhum poder de modificar essas situações. Então, acho que o governo tem se esforçado, os membros da Comissão de Agricultura da Câmara estiveram com o ministro Mantega, com o ministro Renan Stefani já algumas vezes, tem comissões trabalhando nisso, e o nosso esforço é para que seja equacionado esse problema do endividamento, que nossa agricultura continue crescendo e crescendo bastante. Ok.
querido Osmar Júnior, do PCdoB do Piauí. Obrigada pela entrevista. Muito obrigado. Obrigada por nos acompanhar aí de casa. Continue com a gente. Até o próximo Palavra Aberta. Tchau.